Boa noite. No último dia 15 de novembro, o Brasil comemorou 116 anos da proclamação da República. Esse é o momento ideal para o país refletir sobre a União Republicana e sobre um novo modelo de pacto federativo. O modelo político e fiscal da federação, criado em 1889 e aperfeiçoado na primeira metade do século seguinte, foi completamente desvirtuado pela ditadura militar implantada pelo golpe de 1964. Hoje, no campo político, quem quiser ser deputado federal por São Paulo precisa de uma votação 10, 20 ou mais vezes maior do que quem disputa o mesmo cargo em estados menores, como Acre, Roraima ou Amapá. Na área econômica, só 36% dos impostos arrecadados pela União em território paulista retornam para o governo e para as prefeituras do nosso estado. Portanto, R$ em cada 3 que nós paulistas geramos são tirados daqui para ajudar outros estados. Na realidade, só com a democratização do progresso é possível diminuir as desigualdades regionais, porque o dinheiro que sai de São Paulo se perde na corrupção e na burocracia. O programa do Baleia está começando. No quadro Um Exemplo a Ser Seguido de hoje, você vai conhecer o trabalho do PAI, Projeto de Assistência à Adolescência e à Infância de Cajuru, com o empenho do poder público e de profissionais capacitados, os jovens são preparados para o mercado de trabalho. Veja só que belo trabalho. Os excelentes resultados que vem sendo alcançado pelo projeto fez do PAI um dos orgulhos de Cajuru na área social. O programa PAI ele é mantido pela Prefeitura Municipal de Cajuru em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, que atende crianças e adolescentes em situação de risco social de 7 a 14 anos e 11 meses em período inverso à escola. Os recursos provenientes do Estado não seriam suficientes para um projeto tão amplo, mas com o esforço da administração municipal e da comunidade, o PAI consegue atender a toda a demanda da cidade. O prefeito deu todo o apoio para essa diretoria, que é da Diretoria da Assistência Social, da Promoção Social de Cajuru. Temos aqui o esporte, que oferece todo tipo de atividade. Tem o pessoal da horta aqui, a horta é muito grande, essa horta ela atende várias entidades dentro do município, serve através do alimento dessa horta, alface, tem todos os tipos de legumes aí para servir essas entidades, inclusive a nossa entidade, que é o Projeto PAI. O mural desenvolvido pelas crianças, por si só, já é capaz de dar uma ideia dos diferentes problemas que essas crianças e adolescentes enfrentam. O PAI conta com estrutura especialmente preparada para desenvolver atividades que propiciam às crianças e aos adolescentes um maior desenvolvimento nas mais diversas áreas. Nós atendemos 190 crianças atualmente, no horário inverso ao da escola, e com atividades de culinária, onde eles aprendem a reaproveitar o alimento, que sobra em casa, atividades de artes, a parte de horticultura, temos monitoras que auxiliam na lição de casa da criança,
dão um reforço, um certo reforço escolar para a criança que tem dificuldade na escola. E os bons resultados podem ser comprovados nas demonstrações de alegria dessas crianças e adolescentes. Gosto de bordar e pintar pano. Crochê, jogar bola, vai pro campeonato. Culinária, as coisas de comer pra nós. Ah, é bom. Jogo bola, faço tear, um monte de coisa. A comida é uma delícia. O trabalho desenvolvido nesse projeto mostra a vontade do poder público e de toda a sociedade em apontar soluções para tanta criança e adolescente à margem do progresso social. Depois do intervalo, voltamos para conversar com o advogado tributarista, Dr. Leonard Elton dos Reis. Aguarde só um instante. Para garantir o sucesso do seu evento, comece contratando com sucesso. Madeireira Brasil Banda Show. Todos os estilos para todos os gostos. Madeireira Brasil Banda Show. 635-6890 e 9991-2214. Todo mundo diz que tem preço menor, mas Paulo Modas diz e prova. Antes de comprar móveis, colchões, eletrodomésticos, moda masculina, feminina e infantil, consulte Paulo Modas e sinta o que é economia de verdade. As melhores condições de pagamentos em cheque pré e vários tipos de cartões. São 2 lojas Paulo Modas abertas de segunda a sábado, das 8h30 às 19 horas. Rua Javari, 4.309, no Geraldo de Carvalho e Avenida Otávio Golfeto, 275, no Jardim Procópio. Doutor Fábio Vieira, a alegria de ver o lado bom da vida. Centro avançado altamente especializado em cirurgia de catarata e oftalmologia do idoso, a quem devemos tudo. Cirurgia de catarata por facoemulsificação e implante de lentes mono e multifocais, o mais moderno para sua boa visão. Centro avançado de oftalmologia Dr. Fábio Vieira. O progresso da medicina humana e competente. Rua Marechal com Afonso Celso, 3625-0139. Domingo é dia de pescaria. Todos os domingos, às 11 da manhã, você não pode perder uma super pescaria no Pesca Ecologia do Programa do Baleia. Todos os domingos, às 11 da manhã, aqui na Record. O governo federal sofreu uma derrota no Supremo Tribunal Federal que deverá custar aos cofres públicos a quantia de 28 bilhões de reais. É que o Supremo declarou inconstitucional um parágrafo de uma lei que vigora desde 1999, que prevê o recolhimento das empresas do PIS, Programa de Integração Social, e da COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Vamos conversar com o advogado tributarista, Dr. Leonard Elton dos Reis. Boa noite. Boa noite. Para a gente começar uma conversa, seria interessante passar para o telespectador o que é o PIS e a COFINS. Bom, essas duas contribuições, dizendo no gênero de tributos, elas sempre existiram para ajudar ao programa de financiamento e da Seguridade Social do governo. Elas são previstas na Constituição Federal, especificamente no artigo 195, dizendo que toda a sociedade ela custearia a Seguridade Social do país, empregados e empregadores. Os empregados, eles o fazem mediante o desconto que recebem na sua folha de pagamento. Então, é repassado ao INSS e cumprem a sua parte. Quanto aos empregadores, eles fazem essa contribuição de 3 formas. Com base no seu faturamento, a contribuição social sobre o lucro líquido apurado e a contribuição que eles fazem ao próprio INSS sobre a totalidade da folha de pagamento, que era de 20% e ainda permanece em 20%. Agora, o que diz essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Veja bem, a Lei Complementar 91, de 1991, ela regulou e regulamentou toda a sistemática de apuração da COFINS e do PIS. Haja vista essa previsão na Constituição Federal. Em 98, em função da crise da Rússia, houve a necessidade de captação de recursos.
Então, a União o que fez? Ela editou uma lei que inicialmente iniciou-se em outubro, com a medida provisória 7124, e foi convertida em lei, que é a 9.718. No parágrafo 1º do artigo 3º dessa lei, ela modificou o conceito de faturamento, que até então era a base de cálculo para apuração da COFINS e do PIS, dizendo que seria considerado, no parágrafo 1º diz, como faturamento, a receita bruta da empresa, devendo-se entender que receita bruta seria toda a receita oferida pela empresa, independentemente da atividade que ela exercia e também independente do fator contábil, da classificação contábil adotada pela empresa. Então, ela aumentou a aplicação da base de cálculo, deixou de ser o faturamento para o faturamento bruto, ou a receita bruta, além de ter majorado de 2 para 3 a alíquota da COFINS. E foi isso que agravou a situação. Por quê? Não existia a previsão legal. A Constituição, no artigo 195, não previa receita bruta como base de cálculo para a apuração desses tributos. E o governo federal acabou tendo esse entendimento na época. Exato. E ele tentou corrigir. 20 dias depois, houve a emenda constitucional, publicada em dezembro. Essa emenda constitucional tratava especificamente da reforma previdenciária. Só que, neste contexto da emenda constitucional, ela também colocou que, para a Seguridade Social, poderia ser feita a aplicação do faturamento, bem como, ou alternativamente, da receita bruta. Ele arrumou a situação, mas houve um prejuízo. As empresas entenderam que estavam contra a legislação naturalmente e se insurgiram nesse sentido. Começou a haver várias demandas e, com o decorrer do tempo, o Supremo teve que se manifestar em relação a isso. E deu ganho de causa às empresas que não queriam pagar mais impostos. Exatamente. Por um motivo muito simples. Juridicamente, houve o prejuízo daquilo que nós chamamos do princípio da legalidade. A Constituição Federal ela foi atingida em cheio, porque uma lei ordinária, portanto, inferior à Constituição, estava regulamentando ou estava atribuindo, criando algo que não existia no mundo jurídico. Poderia, sim, ter feito isso se houvesse a previsão da Constituição. Então, ela alterou o conceito e, por um princípio da legalidade, então, o Supremo instituiu, decretou essa lei, esse parágrafo especificamente, como inconstitucional. Agora, é uma decisão que transitou em julgado. Sim. É uma decisão final do Supremo Tribunal Federal. Exato. Isso vai beneficiar todas as demais empresas que estão em situação semelhante? No caso em comento, 4 empresas foram beneficiadas porque o Pleno do Supremo analisou 4 recursos e essas diretamente foram beneficiadas. As demais poderão ser, elas deverão percorrer os caminhos judiciais até chegar ao Supremo. Por quê? A decisão do Supremo não teve um efeito, aquilo que nós chamamos de erga omnes, não teve um efeito com equivalência na totalidade, para todos. Cada um terá que seguir o caminho, mesmo sabendo qual será o resultado. Agora, essas empresas que entraram devem ser empresas grandes, com jurídico, com toda uma estrutura e devem ter pago uma quantia grande de imposto. Essas empresas, vamos falar aqui da nossa região, as empresas menores, familiares, elas também pagaram a mais, também teriam direito de entrar na justiça para ter os seus direitos garantidos? Sim, sem dúvida. Veja que no início, quando começou-se a contestar a legalidade desta lei, as grandes empresas entraram em juízo, questionaram e a diferença elas foram fazendo os depósitos judiciais, não recolheram aos cofres da União. E esse valor ficou disponível por uma questão procedimentar. Agora, elas finalizarão essa ação. O Supremo, já existe uma instrução do ministro Carlos Veloso, dizendo que o próprio relator poderá tomar e dar a decisão, não precisa mais ir para o pleno. Então, as ações, à medida que chegarem, serão decididas a favor das empresas, elas poderão levantar esse valor depositado. Esses valores que foram depositados têm a correção, vamos assim dizer, seria uma poupança forçada. Tá? Para as empresas que não entraram, o que elas devem fazer? Existem 2 opções. Entrar com ação em juízo, alegando o direito, já que foi decidido pelo Supremo, ou então
de uma forma mais ágil, fazer uma compensação administrativa. Ela levanta o valor, faz o cálculo do que lhe pertence e usa administrativamente ela pode realizar essa compensação mediante uns instrumentos que a Receita já disponibiliza, como, por exemplo, o PERDCOMP, que é um sistema eletrônico, esperando a manifestação da Receita. Ela pode se insurgir ou aceitar esta compensação administrativa. Seria, no caso, o procedimento mais eficaz e mais rápido. Bom, o Estado sempre recorre de decisões de primeira instância, segunda, vai até a última instância. Nesse caso específico dessas empresas que entraram, o Supremo já definiu, acabou. Eles já conseguiram ganhar a ação. Quanto tempo demorou essa ação? E, com base na sua experiência, quem entrar hoje com uma ação, quanto tempo vai demorar? Semelhante o tempo ou, agora que já existe uma decisão, o prazo pode ser mais curto? Essas ações específicas levaram aproximadamente 7 anos. Então, às vezes o contribuinte, o empresário, ele não pode esperar esse período. O que é interessante fazer? Se apropriar desse crédito, já que é devido e ele sabe qual vai ser a decisão lá no final. Então, administrativamente, ele faz essa compensação porque existem os mecanismos administrativos para isso. Então, entrar judicialmente seria percorrer um tempo longo demais por esperando um resultado do que ele já sabe que vai acontecer. Então, administrativamente, o termo mais eficaz seria realmente se apropriar administrativamente e esperar a Receita se insurgir nessa questão. É importante que os empresários pequenos, médios, grandes tenham conhecimento dessa decisão, né? Porque eles só vão conseguir entrar com esse processo administrativo se eles realmente tiverem um embasamento legal e um acompanhamento de um advogado que conheça, de alguém que realmente possa dar uma orientação para eles. Isso. É importante salientar que o período a que as empresas têm o direito não é até o momento, até hoje, porque em 2002 houve uma mudança na sistemática de apuração do PIS. Então ele passou a ser não cumulativo. A sistemática alterou. Ao invés de ser sobre o faturamento, elas passaram a ter um acompanhamento entre créditos e débitos. E aí se apurava o PIS. E isso aconteceu também com a COFINS. Em 2003 foi editada a Lei 10.833 e culminou nessa mudança na forma e na estrutura das empresas apurarem. Embora outras empresas continuaram com a forma antiga, que seria a forma cumulativa. As microempresas, ou não só as microempresas, mas aquelas que recolhiam pelo lucro presumido, os bancos e seguradoras, algumas outras empresas. Então, segundo o meu entendimento, elas estão recolhendo, estão atuando dentro de uma lei que é inconstitucional. No caso, teriam direito também. Aí não estancaria naquele momento da 10.833, no caso da COFINS, que foi em novembro de 2003. Mas ainda, até o momento, elas teriam o direito de pedir essa devolução, porque o pagamento foi indevido. Ok, muito obrigado pelas informações. Ok. E fica o convite para estarmos juntos amanhã, às 6:45 da noite, aqui na TV Record, para mais um programa do Baleia. Uma boa noite, até amanhã.